noite. Eu sou a Daniele Guzmão, presidente da Laome. Hoje a gente vai ter nossa segunda aula aberta e a nossa última aula do ano também. Tem uns recadinhos para dar, mas antes eu queria apresentar o professor Felipe Wilson, que se disponibilizou a dar aula para a gente hoje aí sobre o CrossFit, as lesões. Ele fez uma meta-análise muito legal sobre esse esporte tão praticado e moderno que todo mundo está praticando ultimamente. Só vou dar uns recadinhos. No final da aula, a gente vai ter o sorteio do estágio lá no Hospital Municipal. Vai ser pelo Instagram da Liga, tá? Por uma live. A gente vai liberar o check-in 15 minutos antes do final da aula. Ele vai ficar liberado até as 8h40. Aí, às 9 horas, a gente faz a nossa live. A gente vai ver aí quem vai ser o vencedor desse estágio aí tão da hora. Professor, eu passo a palavra para você. Pode ficar à vontade, tá bom? Muito obrigada. Dá para ver certinho a minha tela? Eu não sei se você consegue só dar um feedback para mim. Queria agradecer primeiramente, né? Eu estava conversando com a Dani agora há pouco, só dar um recado antes. Eu acho que o meu áudio ele está meio baixo. Eu não sei o que está acontecendo com o meu fone, não sei se é meu fone ou o computador, ou não sei o que está acontecendo, ele está meio baixo. Se estiver meio baixo aí, dá um toque, ou o Dani entra aí para me dar um aviso, tá bom? Queria agradecer, né? Primeiro o convite, uma honra, na verdade, estar participando, né, do evento. Na verdade, eu gosto bastante de falar sobre o assunto, né, sobre não só do CrossFit, né, outras modalidades também que eu tenho um pouco mais de afinidade, que é tipo jiu-jitsu, CrossFit, e é um tipo de oportunidade que eu gosto também, porque é uma espécie de desafio, né, sempre quando você precisa falar um pouco sobre lesão ou fatores relacionados aos aspectos, né, você tem que sentar na frente do computador e mandar brasa na pesquisa. E sempre tem coisa nova aparecendo, sempre tem assunto novo para ser abordado, algum aspecto novo que apareceu, né? Sempre tem coisa ruim também que você acaba vendo, estudo de qualidade duvidosa, e são esses aspectos que eu vou abordar um pouco mais, beleza? Eu vou dar uma breve informação sobre mim mesmo, né? Da minha trajetória. Eu sou formado na Anhanguera de São José, no curso de fisioterapia, graduado em fisioterapia, cursei 5 anos lá, graduação. Posteriormente, eu fiz o curso de parte de especialização em traumatologia, com ênfase em biomecânica, na Faculdade Univap de São José. E atualmente eu curso mestrado, né, na Unicid, Universidade de São Paulo. Eu sou fisioterapeuta clínico, né? Eu atendo na Sport Physio Center de São José dos Campos, atendo na Clínica CID de São José dos Campos também, e eu faço uma parte um pouco mais voluntária na minha equipe de jiu-jitsu, não minha, né? Na equipe que eu faço parte, do professor Malmoro. Né? Eu treino lá faz um tempo e quando ele precisa de mim, eu dou uma ajuda para ele. Mas os dois principais trabalhos que eu tenho é Sport Physio Center e a Clínica CID, de São José dos Campos. Qual que é o objetivo da aula de hoje, né? Primeiro, falar um breve contexto histórico do CrossFit, né? Fazer um pouco de contextualização. Vou falar um pouquinho dos tipos de estudo que a gente tem que se atentar na área da pesquisa e estimular um pouquinho o raciocínio crítico referente às coisas que a gente vê, né, que a gente vê aí disponível na rede. Falar um pouquinho também das principais lesões e características associadas a elas. Né? Quais são as suas implicações clínicas? Né? O que a gente pode tirar de proveito desses achados, se tiver algum achado. Beleza? E uma mensagem final aí, certo? E aí? E o tal do CrossFit e as suas lesões?
pouquinho do contexto histórico, né? O CrossFit ele é uma marca registrada, né? Se eu pensar no contexto literal ali da palavra, o cross é tipo como se fosse cruzando, né? Fit é uma combinação da palavra de cruzando os estilos, né? Os tipos de exercício. Ela foi fundada por Greg Glassman por meados dos anos 2000. Ele fez esposa na Califórnia. Ele foi desenvolvido mais para treinar tipo, atletas recreativos, profissionais, né? Para ele conseguir ter uma capacidade de valências múltiplas, né? De formas diversificadas. O CrossFit em si, ele incorpora vários elementos específicos, né? Tipo, o treinamento HIIT, que é um treinamento intervalado de alta intensidade, levantamento de peso olímpico, exercícios de pliometria, exercícios de powerlifting, exercícios de características de ginástica olímpica, exercícios de kettlebell lifting, exercícios de calistenia e alguns específicos de strongman. Né? Ele é um combinado desses tipos, esses modelos de exercício. É bem estruturado. Em média, né, não havia de regra, mas é o que o guia de treino CrossFit ele prega, que ele leva em torno de 1 hora de duração, tipo de treino, né? Ele sempre tem um começo de aquecimento, um trabalho de técnica ou um trabalho de força, e a parte mais importante do dia, para a grande maioria dos praticantes, né, é o Workout of the Day, que é o WOD, o famoso WOD, e ele tem geralmente ele tem uma duração de 10 a 30 minutos, dependendo do modelo que ele vai ser seguido no dia. Ele possui alguns modelos, né, alguns perfis de tipos de o Unwrap, o EMON, o Time Cap, e esse último eu confesso que eu não tenho muita afinidade, né, que é Rounds Not for Time, que eu treinei um pouco menos. E o WOD, ele é frequentemente classificado, né? Na maioria dos boxes, eles fazem uma classificação do período do dia para encorajar os praticantes recreativos ou os profissionais a aumentar o seu progresso aí pessoal, ou às vezes até se comparar um pouquinho aí com os colegas e ter um norte, né, de como que ele está. Bem, a gente chegou numa parte que eu considero ser um pouco mais importante, né? Considero não ser um pouco mais, é a parte mais, vamos dizer, a parte fundamental de como que você vai formar o seu, assim, vai tirar os dados e vai ver o quanto que eles são plausíveis, né? Quanto que eles são possivelmente verdadeiros. Beleza? E aí, geralmente, quando vocês vão fazer uma pesquisa, qual que no fundo é a fonte de informação de vocês? Geralmente vocês têm uma tendência a procurar um pouco mais de livros ou revistas impressas, né? Vocês têm uma tendência a procurar um pouco mais direto na internet, uma fonte de dados vocês já têm o costume de procurar? E aí que é a grande questão, né? Qual é o grande perigo de você não procurar informações de fontes seguras, né? Esse foi um teste que eu fiz, que eu coloquei direto na barra de pesquisas, né, da Google. Você coloca CrossFit e lesões. Ele aparece uma quantidade bem volumosa de resultados em poucos instantes. E quando você coloca assim, CrossFit realmente causa lesões, e em poucos instantes já aparece uma quantidade bem surpreendente de resultados. Só que uma quantidade muito grande de resultados. Como é que você sabe se realmente esses resultados são de fontes fidedignas, né? Se não é de site de fofoca, se não é de grupo de WhatsApp da tia, se não é daquele blog de pessoas que falam da modalidade de forma empírica, ok? Só dando um recado que eu fui praticante, eu não pratico mais por questões físicas, né? Eu tive uma lesão no ombro, mas eu gosto bastante. Porém, a visão que eu vou dar aqui sobre o CrossFit é uma visão imparcial, tá?
Estou sendo pesquisador mesmo, beleza? Cuidado com informações que são oriundas de fontes não científicas, ok? Pode cair numa cilada. Eu vou dar um exemplo de ciência duvidosa, tá? Procurando um pouquinho, na verdade, esse foi um dos artigos que eu encontrei procurando aqui direto no Google, direto, sem fazer nenhum filtro, né? Ele faz uma revisão sistemática, né? Das taxas de ocorrência das lesões do CrossFit. Beleza, ele traz dados bem, assim, bem decentes, né? Bem, você olha no paper deles, eles têm um bom design, ele é bem desenvolvido. Quando você olha, ele até enche os olhos. Você fala, caramba, tem dados bem distribuídos, né? Bem legal, tem uma taxa de incidência, beleza. Só que aí quando você vai olhar nos métodos, que particularmente eu considero a parte mais importante de você fazer a pesquisa, aí você lendo parte a parte, você observa que um dos critérios que eles usaram para a inclusão é artigo somente em inglês. Revisão sistemática, que é revisão sistemática, ela não pode ser seletiva. A revisão sistemática não pode ter limitação de idiomas, nem limitação de datas. O que aparecer de idioma você tem que colocar, porque ele tem que ser altamente sensível e também, às vezes, um pouco mais específico, mas ele tem que conseguir abranger o máximo possível de publicações para você fazer outras filtragens depois, para ver se realmente esses estudos que acabaram entrando de outros idiomas vão fazer parte dos seus critérios de inclusão, de uma revisão sistemática, por exemplo. Um outro exemplo aqui então, assim, vou mostrar um pouco da parte do porquê que ele não é confiável. Existe um site, um site onde que você faz o registro de revisões temáticas, que chama Próspero. Ele é um site onde que os autores, né, quando eles têm quando eles querem levar a ciência a sério, eles não querem ser tendenciosos, eles querem publicar em boas revistas científicas, eles são, não vou dizer obrigados, né, mas eles registram o protocolo de como vai ser o passo a passo, como que eles vão fazer para atingir as informações que eles querem, e nesse registro que eles vão fazer, tem alguns critérios que eles têm que seguir, como, por exemplo, se eles começarem numa data, eles têm um limite para terminar, porque pode ser que entre outros estudos depois que eles têm que fazer um update. Se entram mais estudos depois do limite que eles têm para terminar, eles têm que fazer um update. Um exemplo de estudo que não é uma revisão sistemática, que é um cara pegou, começou a fazer uma revisão livre, assim, sem registrar, o cara pode levar 3 anos para fazer, se ele quiser. Em 3 anos entrou um monte de resultado. Então, ele pode ser que ele tenha deixado um monte de estudo de fora, por exemplo. E ele é um estudo que não tem registro. Vamos dizer assim, o Próspero ele é um site relativamente novo, porém eu fui procurar quando que ele começou a ser usado de fato. Ele começou a ser usado de fato em 2011. E esse estudo é de 2017. Então ele já tinha capacidade de ter sido registrado, por exemplo. O que a gente deve fazer, principalmente quando vai fazer inferências de informações, se realmente uma coisa é perigosa ou não. Para tudo que a gente tem que fazer na área da saúde, principalmente, a gente tem que praticar o famoso PBR. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas o PBR é uma prática baseada em evidências. Todo mundo na área de saúde deve fazer isso, porque tanto medicina, fisioterapia, educação física, nutrição, qualquer área, ela tem que se basear, assim, ela tem que ser uma tomada de decisão consciente, né, baseada nas evidências clínicas de alta qualidade. O que seria isso? Uma expertise clínica da pessoa que está tratando, as preferências e valores do paciente e a melhor pesquisa clínica disponível. Porém, o PBE não é só ler o artigo, e aí você tem que praticar ele junto com esses pilares. Por exemplo, digamos que um paciente ele tem uma epicondilalgia, né, uma epicondilite, e que a gente sabe atualmente que existe uma tendência das pessoas utilizarem ácido hialurônico como infiltração no cotovelo, para melhorar e associar ele junto com uma terapia física.
O que acontece? O clínico, o médico, ele sabe que esse procedimento ele tem uma alta chance de dar um bom resultado para o paciente. Só que ele sabe disso, às vezes ele tem uma evidência falando disso, só que o paciente não tem preferência disso. Ele fala assim, infiltração, não somos chegados nessas infiltração não, ele fica meio desconfiado, então, às vezes os valores deles também entram em conta. Só elucidando um pouquinho o PBR, beleza? Em teoria, qual seria o melhor desenho de estudo para esse tema que a gente está abordando? Né? No caso, né, os estudos que a gente deve utilizar, a gente deve observar os melhores possíveis para esse tema seriam os estudos observacionais. Eu deixei 3 aqui disponíveis, né, para falar um pouquinho de cada um. E os estudos que eu utilizei para fazer análise, para falar sobre as lesões no CrossFit, foram baseados nesses desenhos de estudo. Beleza? Os 3 principais seriam estudos de cohort, que são estudos de incidência, estudos de caso controle, né, que são os retrospectivos, e os transversais, que são estudos de média prevalência. Okay? O mais ideal que seria possível seria um estudo de cohort. Por quê? O pesquisador ele vai conseguir verificar um fenômeno acontecer em um ponto do tempo, ele vai acompanhar a amostra dele sendo exposta às variáveis que ele hipotetizou ser um fator de risco, por exemplo. Então, ele vai verificar através do tempo quem era a população que começou a ser exposta a uma determinada condição saudável e quem se tornou doente. E vai verificar, acaba verificando também as mesmas pessoas que foram expostas às mesmas condições e que não se tornaram doentes. Então, ele vai fazer esse follow-up, esse acompanhamento longitudinal e verificar através do tempo. É como se estivesse fazendo um filme. O caso dos estudos transversais, por exemplo, ele é um estudo importante, ele ajuda a gente a verificar alguns fatores associados, possíveis fatores associados ao desenvolvimento de lesão, por exemplo. Porém, ele é um estudo que tem uma qualidade um pouco mais baixa, porque você faz um questionário, por exemplo, e aplica na sua população. Aí você quer verificar assim, se aquele praticante CrossFit teve a lesão, quando foi, que condição que foi, quanto tempo ficou afastado. Porém, esse questionário você vai aplicar uma vez só, vai coletar todos os dados e acabou. E você pega os dados como se fosse um corte do tempo. Você faz um corte, pega as informações, só que esse tipo de estudo, ele tem uma tendência a ter alguns vieses. Viés de memória, às vezes o paciente ele esquece alguns fatos, às vezes o paciente ele magnifica alguns fatos, e acontece ter nesses casos assim, beleza? O outro desenho seria um caso controle, quando ele analisa um grupo, um pouco diferente do cohort, né, como se fosse contra cohort, ele vai analisar 2 grupos, né, um grupo que ele já sabe que tem a condição e outro grupo que não. Vai verificar os fatores que eles foram expostos de trás para frente, né? Beleza. E aí, né, além do Google, além do famoso Google, existe alguma base de dados confiáveis para a gente utilizar na procura dos artigos? Sim, na verdade até eu ia colocar uma animação para aparecer depois, eu esqueci. Eu não sei se vocês usam essa base de dados, mas é a PubMed. Ela hospeda, vamos dizer assim, informações de medicina, fisioterapia, nutrição. Ele hospeda bastante, ele anexa, né, bastante coisa, ele tem muita informação, né, você consegue encontrar artigos na íntegra, você consegue encontrar informações dos autores, você consegue encontrar em qual revista que ele está publicado, você consegue verificar bastante informação. Ele compreende mais de 30 milhões de citações de literatura biomédica da Medline. Então, quer dizer, você consegue ver muita coisa e você consegue fazer filtros avançados para isso. Você consegue aumentar a sensibilidade e a especificidade da sua busca. Beleza? Como que eu fiz a busca para montar essa aula? Eu coloquei, na verdade, eu usei algumas palavras, né? A que eu coloquei que acabou dando um pouco mais de resultado foi só o CrossFit e Injury, né?
E nesse site, né, você consegue ver o histórico das suas buscas, horário e a porção de resultados e os tipos de palavras-chave que você utilizou. Palavras-chave são coisas importantes que você tem que utilizar também na pesquisa. Beleza? Qual foi o resultado aqui da minha pesquisa rápida, né? Eu consegui, no caso, 4 revisões temáticas, 2 estudos transversais e 2 estudos de coorte, né? E acho que um de caso controle também. E aí, o que vocês acham? Você acha que o CrossFit realmente é esse negócio maluco que todo mundo, vamos dizer assim, todo mundo crucifica, todo mundo fala assim, pô, CrossFit é coisa de maluco, né? É um negócio que pega muito pesado, o pessoal executa exercício muito intenso. E aí? Pois bem. Eu vou falar em ordem de revisão e depois as revisões temáticas primeiro, depois outros estudos, o que eles acharam, tá? Eu fui colocando em ordem, assim, para vocês verem o quanto é questionável algumas coisas que você acaba encontrando na literatura e depois, mais para frente, se realmente existe uma relação, ou guarda relação de ser tão perigoso, né? Essa prática de esporte será que ela é tão perigosa assim? Essa é uma revisão temática que no caso eles queriam ver, no caso essa revisão temática eles queriam analisar muito desfecho. Na hora que eu vi essa quantidade de desfecho, eu já desconfiei um pouco. Eu estou até dando spoiler do que eu verifiquei. Essa revisão temática eles queriam verificar desfecho, risco de lesão, qualidade de saúde, composição de massa corporal, né? Se tinha uma alteração na composição de massa corporal, no comportamento do comportamento psicossocial, né, do indivíduo e em alguma alteração fisiológica, né? O que me chamou a atenção nesse estudo? Né? O tipo de ferramenta que eles utilizaram para fazer a análise de qualidade metodológica dos estudos que eles incluíram na revisão. O que ele utilizou? Essa ferramenta é uma ferramenta chamada Risk of Bias Tool, que ela é disponibilizada pela colaboração Cochrane. Ela é uma ferramenta que ela é feita para analisar estudos randomizados, né, ensaios clínicos randomizados. Até tudo bem. Porém, quando você vai analisar os estudos que os autores incluíram, você verifica que são estudos de prevalência, são estudos de caso controle, mais estudos de caso controle, série de casos. Se você olhar os autores desses estudos aqui que eu estou mostrando, e o ano e aquela barrinha da esquerda, né, com o ano e o número, você vai ver que é os meus autores. Eu tenho todos esses papers disponíveis, se vocês quiserem que eu mande para vocês, eu posso mandar para quem quiser, para vocês verem como é que o negócio é bizarro, né, e quanto que você acaba encontrando coisa ruim, mesmo em sites confiáveis. Aí que eu falo do olhar crítico do artigo, o olhar crítico de uma revisão temática. Nem sempre, por estar publicado, uma revisão temática ou qualquer outro estudo, ele é de boa qualidade. A gente tem que ter um olhar crítico aí dessas condições. Beleza? Então, quer dizer, é um tipo de estudo que qualquer análise que você verificar ali dele, qualquer resultado, é altamente questionável, porque ele utilizou um monte de desenho de estudo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, ele não foi homogêneo, né? Ele pegou um monte de estudo que não tinha muito a ver com uma coisa com a outra. Beleza? Esse é um outro estudo, que é uma revisão temática também, ou ele se chama de revisão temática, que ele queria verificar a prevalência de lesões de um programa baseado em CrossFit. Cross-training, de alta intensidade e a metodologia de cross-training de alta intensidade. Quando você vai analisar a parte da metodologia de novo, né, eles tinham o objetivo de investigar uma possível relação das técnicas incorretas, execução de exercício com alta intensidade, a quantidade de sessões de treino e a experiência dos treinadores. Beleza. Eles tinham um bom delineamento explicando o que eles queriam no estudo. Só que aí quando você vai ler a fundo a metodologia deles,
você vê que, tipo assim, eles acabaram eliminando estudos que não eram em inglês. Uma revisão sistemática não pode eliminar estudos por idioma. Você não pode ser seletivo na sua escolha. Aí gera uma revisão narrativa, porque aí você vai colocar o que você quiser, não uma revisão sistemática, que é uma coisa muito mais criteriosa. Então, é um estudo altamente questionável também. Porque você deixou o artigo que não vamos dizer assim, que não é da língua inglesa aqui fora, a gente sabe que mais aí de 90% dos artigos são em inglês. Só que você encontra algumas coisas em outros idiomas, em italiano, em russo, em alemão, em sueco, polonês. E se tiver dados importantes que podem mudar um pouquinho ali a quantidade, a porção de lesões, por exemplo, o tipo, as características de algum desfecho que está investigando. Então, isso é ser seletivo, isso é ser tendencioso. E esse autor, eles foram até honestos, né? Que eles têm um print que eles colocaram no paper deles, e eles mesmos falam que não tem registro na Próspero, por exemplo, que é aquele site que eu falei para vocês, que eles têm que registrar o protocolo que eles estão utilizando para chegar no resultado que eles querem, né? Então, quer dizer, eles podem ter levado muito mais tempo do que eles falaram, né? E acabou entrando outros estudos nas bases de dados, às vezes até em inglês mesmo, e eles acabaram deixando por fora. Beleza? Esse aqui é um outro estudo, acho que é a quarta revisão sistemática, se eu não me engano, se é a terceira ou quarta, que eles analisam os benefícios e riscos do CrossFit. Beleza. Só que aí você vê que, considerando os métodos, acaba ficando até um pouco pior, que eles só pegaram textos na íntegra. Então, tipo assim, textos que eles não acharam na íntegra e textos que eram pagos, por exemplo, eles deixaram de fora. É o que eles escrevem no estudo. Texto que não estava disponível para eles, eles deixaram de fora. Então, estudo seletivo. Né? Como é que ele faz? Na revisão sistemática, geralmente, quando o estudo ele é pago ou fechado, tem outros meios de você conseguir pegar o estudo. Às vezes você pega o contato do autor no estudo, às vezes você manda um e-mail para ele, fala que está fazendo um outro estudo secundário, que é a revisão sistemática, um estudo secundário, precisar dos dados dele, ele pode disponibilizar. Então, tem muitos outros meios, né, de você conseguir isso. O que é outra coisa que acabou aparecendo nessa revisão? Os autores, eles não usaram uma técnica satisfatória para analisar o risco de viés dos estudos. Eles não falam nada, como que eles avaliaram. Eles só inferem dados, mas eles não analisaram a qualidade da evidência disponível, por exemplo. Bem, acho que esse é o quarto, né? A quarta revisão sistemática. Eu confesso que me decepcionou um pouco. Eu já vou explicar o porquê. Ele verifica o perfil de lesões praticantes de CrossFit, uma revisão sistemática. De novo, ele fala a respeito que ele só pega um texto na íntegra e disponível pelo meio online. Eles não falaram nada além disso. Então, quer dizer, eles só pegaram estudos que eles acharam no meio online. E às vezes acaba deixando alguma coisa de fora. Só que eles não falam se eles analisaram as referências dos artigos que eles incluíram ou se eles procuraram em outras fontes de dados que seriam diferentes do online. Eles não são muito claros sobre isso. Então, tipo assim, muito estudo pode ter ficado de fora aí. Então, os dados que a gente acaba encontrando são dados também questionáveis. Não dá para a gente confiar fielmente nisso. Não dá. Aqui eu coloquei a ferramenta que ele utilizou também para fazer a avaliação de qualidade metodológica. Nesse caso, entra muito o olhar crítico. Por quê? Ele usa uma ferramenta chamada Strobe. Só que o Strobe, ele é um statement, que é uma declaração, que é para você reportar a qualidade descritiva do seu estudo. Tipo assim, não reportar a qualidade descritiva. Ele serve para você ter um norte também, e para você avaliar a qualidade descritiva de estudos observacionais, por exemplo. Então, ele não é uma ferramenta de avaliar a qualidade metodológica, é uma ferramenta de avaliar a qualidade descritiva. Então, simplesmente o autor aí como eu gosto. Beleza? O que seria uma ferramenta para avaliar a qualidade metodológica? O Newcastle ou o Quality.
Ele tem as versões adaptadas para estudos transversais e outras para estudos de coorte, por exemplo, desses estudos observacionais. Beleza? É uma das ferramentas que utiliza. Então, é uma ferramenta que a gente utiliza para estudos não randomizados, né? Geralmente estudos coorte ou estudos de coorte, o caso controle, geralmente que eles utilizam, mas tem uma versão adaptada também. Show? Isso é uma grande armadilha, quando a gente não consegue ver, né, ou não consegue ter um olhar crítico do que tem disponível na literatura. Às vezes a gente olha, mas olha um pouco com menos atenção, a gente acaba pegando gato por lebre, a gente acaba consumindo aí ciência de alta qualidade. Beleza? E aí? Aí fica a dúvida. O que a gente encontrou em tudo isso? O CrossFit geralmente é um grande gerador de lesões, né? Ainda a gente tem esperança de encontrar alguma coisa fidedigna, alguma coisa que a gente consegue tirar um pouquinho aí de informação, que dá um norte para gente que é da área de saúde? Tem. Eu deixei bom para o final. Até coloquei um fundo de ouro aí, para elucidar aí a importância desses estudos, tá? Esses estudos que eu encontrei, né? Li bastante eles. Na verdade, esses estudos, em geral, como eu fiz uma revisão um pouco mais rápida, pode ser que tenha mais estudos para incluir, mas esses foram os melhores possíveis que eu encontrei. Eu já vou dissecar um por um, para falar o porquê deles. Ok? O primeiro deles é a taxa de lesão e os padrões entre os atletas de CrossFit, por exemplo. O que eles queriam verificar? Né? A taxa de lesão, né? E verificar algumas tendências, alguns padrões entre os atletas, né? Que podia ter de semelhante ali para acontecer as lesões. Ele é um estudo de prevalência, né? Com N com um número aí bem bacana aí de participantes, né? 386. E nesses estudos eles acabaram verificando que o ombro teve uma frequência maior de lesões, a parte inferior das costas, que é a lombar, né? E o joelho. Guarde aí para frente essas informações ombro, lombar e joelho, vocês vão ver que é bem frequente nos estudos, em alguns estudos aí, que vai aparecer, tá bom? Um dos padrões que eles observaram é que nos exercícios de ginástica olímpica, né, aqueles exercícios com argola, ou exercícios bar muscle up, ou keeping, exercícios que têm a ver com força de braço, com o corpo contra a gravidade, por exemplo, apareceu uma quantidade aí de lesões um pouco mais no ombro. Exercício de powerlifting, né? Tipo terra, esses exercícios, se não me engano, terra que eles escrevem, que parece um pouco mais frequente aí na lombar, beleza? Esses são os dados, né, da frequência que eles aparecem. Eles até mostram, né, o ombro ali, associado ali os exercícios de ginástica, né, que é o ginástica olímpica, semana de ginástica olímpica. E os de powerlifting, aquele número 9zinho ali, na parte lombar. Show? Bem, vamos para o próximo. Esse é um estudo retrospectivo, um estudo de caso controle, que eles tinham o objetivo analisar os possíveis fatores de risco, né, para as lesões do CrossFit, por exemplo. Por exemplo, não, que é o que a gente está procurando aqui. E os dados finais poderiam ser utilizados para determinar assim, identificar alguns fatores potenciais que colocam os atletas em maior risco de lesão. O que eles analisaram? Uma outra coisa importante que a gente tem que ver aqui também é essa frequência de lesões relatadas por 1000 horas de treino. Muito estudo aí bom, né? Geralmente bom, eles fazem essas relações de taxa de lesão por 1000 horas de treino, que também vai ser bem frequente aí, que vai ser importante no final. Beleza? O que eles encontraram? Eles tinham um N também bem bacaninha, eles encontraram uma taxa de lesões 2, né? De novo, eles viram que uma frequência, em outro estudo, eles viram que a frequência era ombro em primeiro, joelho e depois a lombar. Beleza? E a maioria das lesões aconteceu de forma aguda, quando
O cara faz um movimento, executa algum movimento específico e já sente na hora. Beleza? Esse aqui é um outro estudo que já tem assim, ele tem um desenho metodológico um pouco mais bacana, né? Um estudo de coorte, um estudo longitudinal, né? Eles tinham ali um objetivo de examinar tais lesões, né, relacionadas ao CrossFit. Eu coloquei errado ali, escrevi transversal, mas era longitudinal, tá? Eles tinham um N bem grande, né? Eles acabaram pegando uma quantidade bem grande de participantes. Na verdade, tinham mais, mas os que preencheram os critérios foi essa quantidade. Desses 3.049, eles verificaram que 931 participantes tinham relatado sofrer uma lesão durante esse período. Eles também, essa avaliação que eles fizeram foi sempre pré-temporada também. E o que eles analisaram de novo? Né, que a frequência de distribuição de lesões, o ombro acabou com o primeiro de novo, costas, né, que ali eles falam costas, mas é a parte lombar, e o joelho de novo. A frequência ali de lesões, ela foi, assim, quase semelhante ali dos gêneros, né? Não teve uma diferença tão dispárica assim. O que eles avaliaram também? O que eles avaliaram? Que foi bem interessante. Que treinar com uma frequência menos que 3 dias por semana teve um valor significativo ali para desenvolver a lesão. E ter menos que 3 treinos por semana também apareceu como um fator significativo. E também outra coisa que é muito importante elucidar, que os indivíduos que tinham menos que 6 meses de experiência tiveram uma taxa um pouco maior de lesão. Show? O que quer dizer? Que a taxa de lesão acaba sendo inversamente proporcional ao tempo de experiência, os anos de experiência. Isso a gente vai juntar mais para frente para a gente pegar alguns dados ali a respeito. Esse é um outro estudo também que eles bem bacana, bem desenhado e bem explicado, né? Eles verificaram também tinha um objetivo de verificar qual era a prevalência de lesões e avaliar o perfil dos atletas, né? E alguma lesão associada ao treino CrossFit. Eles avaliaram que a taxa de lesão por 1.000 horas de treino era de 3,24. O local do corpo mais afetado acabou sendo, de novo, ombro e coluna lombar, né? O joelho, acho que ele acabou tendo uma distribuição menor, menos importante. E as lesões que eles observaram com um pouco mais de frequência, né, de prevalência, foi as lesões musculares. Contusão, contratura, que era relatada. Beleza? E a maioria das lesões que eles verificaram no estudo de prevalência, desse estudo deles, foi um perfil um pouco mais moderado, né, e leve e moderado. Então, não teve uma quantidade de lesões graves, né? Importante. E esse aqui eu deixei um pouco mais pro final, que é um estudo super bem desenhado. Ele é um estudo, acho que foi o melhor que eu li, né, a respeito desse tema. Ele é um estudo de coorte, apesar de ser um estudo prospectivo, teoricamente, um pouco mais curto. Ele teve uma quantidade de participantes bem decente também, e ele explica direitinho qual que são as intenções que eles têm com o estudo, por exemplo. Eles queriam analisar alguns fatores como horas de treino, essa distribuição, essa lesão esquelética por 1.000 horas de treino, ou de ter errado, tá, gente, não é 18 não. Depois eu falo certinho. Eles verificaram também, de novo ali, o ombro, coluna lombar e joelho apareceu com uma frequência bem importante. E eles analisaram se o RX ou o Scale, o RX é uma categoria, que assim pode dizer, né? Que é o pessoal um pouco mais avançado. O Scale é o meio termo ali do pessoal. E também tem os beginners, os iniciantes, né? Só que eles não foram avaliados nesse caso. Só que eles queriam ver se tinha uma diferença entre CRX, Scale, ou alternar essas duas modalidades.
se tinha uma diferença significativa. Beleza? O que eles analisaram primeiro? Aquela distribuição de lesões que eu falei, né? Ombro, coluna lombar e joelho, eles tiveram uma porcentagem grande ali. A gente observa que eles têm uma frequência grande, né? Eles têm uma presença grande entre os estudos. Mesmo até aqueles estudos de baixa qualidade que eu citei antes também apareciam bem. Né? O que eles verificaram também? As características das lesões, né? As lesões musculares, a dor de articulação, de juntas, né? E as tendinopatias apareceram ali com uma frequência relativamente importante também. O que é o mais bacana desse estudo? Que eles descrevem de forma bem, não vou dizer didática, né, que ele acaba sendo um pouco complexo, mas eles descrevem de forma bem clara o que eles usaram, que modelo que análise estatística eles fizeram nos dados que eles encontraram, né, para fazer os ajustes para verificar o resultado final. Eles utilizaram uma ferramenta de regressão logística, né, para verificar, para fazer análise preditiva dos achados. O que eles verificaram também, semelhante ao estudo anterior, que um aumento, tipo assim, quanto mais experiência você tem no CrossFit, menor a sua chance de ter lesão. Então, quer dizer, o aumento de 1 ano de prática de CrossFit, ele está relacionado a um fator protetivo. Eu já vou explicar por quê. A pessoa ter históricos de lesão é um fator preponderante que apareceu, né? Ele tem uma razão de chance ali de a pessoa ter uma lesão e treinar, e que acabou verificando, né? Quando a amostra ela treinava só no RX ou só no Scale, não apareceu como importante. Mas quando essa amostra ficou alternando, por exemplo, ele acabou aparecendo como um fator preponderante de aparecer lesões, por exemplo, né? Quando a gente faz análise ali do risco ativo, do odds ratio, quando a gente olha ali nos resultados, está 3.5, 0.7, 3.2. Né? Aí você olha entre parênteses, você olha que tem um intervalo de confiança. Né? Se no intervalo de confiança o valor ele passou pelo 1, o que você tem que inferir? Que não tem associação de lesão. Se a informação ela teve, tipo assim, ela foi maior que 1, por exemplo, aí existe uma associação de risco. Se foi menor que 1, ele tem uma associação de proteção, ele tem um fator protetivo, uma coisa que aparece para te ajudar. Beleza? Então você vê que alternando RX Scale, ele passou já pelo 7, ele está 1.7 e vai até 7.3 no intervalo de confiança. Você vê que lesões prévias, né? Eles tiveram um valor ali, um valor estatístico assim, que informa que você tem uma razão de chance. E experiência no CrossFit, você verifica que ele tem um valor que infere que ele tem um fator protetivo. Então, quer dizer, quanto mais experiência você tem, melhor vão ser assim, as suas condições no CrossFit. As suas chances de não lesionar, ele está relacionado ali, eles verificaram que está relacionado ao menor surgimento de lesões. Beleza? E aí, né? Então, chegando próximo aí do final. Não acabei nem cronometrando o tempo que eu gastei, né? Mas espero que vocês não tenham dormido aí, que não esteja tão chato, beleza? Esse perfil de aula eu coloquei mais de perfil de metodologia, para não ficar nem muito parcial para fisioterapia, nem muito parcial para medicina. Coloquei um pouco mais metodológico. Eu peço desculpas também que foi uma falha minha de falar certinho sobre mim. Eu sou fisioterapeuta formado, né? E gentilmente o pessoal me convidou para falar sobre isso. Né? Agradecer mais uma vez aí o convite. Beleza? O que apareceu? O que a gente pode verificar numa síntesezinha rápida final? É que a gente pode ver de implicações clínicas. O ombro, o lombar e o joelho eles foram mais frequentes de acordo com os estudos. Né? A gente verifica os estudos que têm uma qualidade
menos questionável, mais fidedignos, né? A gente vê que eles têm uma frequência maior. Ter lesões prévias também aparece como talvez um fator importante ali para ficar esperto. Beleza? Alguns fatores que a gente verifica que são bons, e fatores como experiência na modalidade maior que um ano, aparece com fatores protetivos, né, estudos de corte, que tem uma qualidade metodológica melhor para dizer isso. Beleza? E os fatores como frequência nos treinos também aparecem como fatores preponderantes ali para te ajudar a não ter lesão. Beleza? A gente pode verificar também isso de implicação clínica. Os achados, os estudos, eles vai possibilitar a gente, que é envolvido com os praticantes do CrossFit, tanto educador físico, médico, esporte, ou fisioterapeuta esportivo também, que trabalha na parte de reabilitação esportiva, ele consegue identificar alguns possíveis fatores de risco associados às lesões. Quando a gente toma conhecimento dessas informações, sobre população, essas informações demográficas, regiões corporais mais acometidas, e outros fatores que podem estar associados para essas condições, como treinar com uma frequência ruim, como ter pouca experiência no CrossFit, ajuda a gente a ter um norte e a conseguir controlar um pouquinho melhor a qualidade da nossa intervenção, da nossa tomada de decisão. Beleza? E o que a gente vê no final de tudo isso? Que as pesquisas que você verifica, que tem na base de dados, são pesquisas as pesquisas que tem sobre a eficácia ou sobre os malefícios do CrossFit, eles são estudos de qualidade metodológica bem pobre, eles são bem questionáveis, e os que eles não são necessariamente conclusivos. Então, quer dizer, são estudos que, tipo, estudo de prevalência, que tem bastante viés de memória, seus casos de controle também acaba tendo esse viés de memória, Os estudos de coorte não são necessariamente tão bons, por exemplo. Vou citar um fator negativo, ali, um lado negativo do estudo de coorte, por exemplo. Às vezes você tem uma amostra e acaba perdendo essa amostra. E, por exemplo, se o autor não fala como que ele chegou para ter o cálculo amostral, ele não levou em consideração que ele podia ter perda. Se ele perdeu, porque ele perdeu. Às vezes o atleta que ele está avaliando, ele pratica outras coisas, às vezes ele come mal, usa droga, pode fazer N coisas, entendeu? Então são variáveis que você não consegue controlar. Em estudo de corte, por exemplo. Então pode ser que influencie nos resultados. E às vezes o autor nem sabe que esses fatores externos estão influenciando, que eles existem, né? Então, quer dizer, são coisas que são bem difíceis de controlar. Mesmo os estudos de coorte, que tem uma condição preditiva um pouco melhor para falar para a gente quem era saudável e quem era doente, e os fatores que estão associados, às vezes até eles falham nesses quesitos. Às vezes perde a amostra, como eu falei, às vezes o cara faz outra coisa externa, fatores externos influenciam, beleza? E que na literatura existe muito gap, existe muita lacuna metodológica que cabe aí um bom TCC no futuro, beleza? Quem é da área que precisa fazer algum trabalho, tem bastante coisa que você pode observar desse tipo de modalidade, do tipo de estudo que eles utilizam, você pode ter um nicho aí para você estudar. Você pode ser o primeiro da sua área a fazer alguma coisa a respeito, de coisas aí que você encontra faltando. Beleza? Isso aqui é uma informação rápida, falando um pouco sobre a taxa de lesões. Isso para você comparar, para comparar com outras modalidades, que foi observada uma taxa de, no máximo, 3,9 lesões por 1.000 horas de treino. Esse é o valor máximo que você encontra cada 1.000 horas de treino. Quando você compara com outras modalidades, tipo corrida de rua, que ela chega até 33 lesões por 1.000 horas de treino, o handball, triatlon e rugby, você verifica que outras modalidades têm uma chance aí maior de acontecer lesões, que aparece uma recorrência maior. Porém, tem outros fatores que também acabam influenciando o aparecimento. Beleza? Só dar um recado final. O CrossFit ele é um esporte relativamente novo. Então, infelizmente, acaba não tendo uma quantidade decente de estudos de boa qualidade metodológica. Até
os esportes antigos não têm uma quantidade decente de estudos de qualidade metodológica boa. Então, as pessoas acabam inferindo informações, afirmando coisas que elas não sabem nem de onde saiu a informação. Às vezes ele escutou uma pessoa falando, às vezes escutou outra pessoa falando, e observou aquele praticante fazendo um monte de coisa bem no ritmo bem alto, que o CrossFit ele tem uma intensidade boa, né? Eu já fui praticante, eu sei como é que é. Ele tem uma intensidade bem bacana. Porém, quando ele é bem orientado, e quando o coach está bem pegando pé, ele consegue controlar um pouquinho o ímpeto do praticante, às vezes entra um pouquinho de ego, e aí vai, são coisas. Isso também são coisas que não são analisadas nos estudos. Se, por exemplo, a experiência do coach influencia, o ambiente influencia, o tipo de equipamento influencia. Então, tem muitas variáveis que tem gaps aí na literatura que poderiam ser melhor explorados. Por exemplo, eu já escutei muita gente falando, por exemplo, era um pensamento que eu tinha também, que você vai no boxe e o coach não está de olho, ou o cara não sabe o que está fazendo. Tem nada a ver. A literatura não fala nada disso. Não tem nada na literatura que você procura. Se você procurar, não vai aparecer nada disso. Na verdade, eles falam que é inconclusivo, ou que não tem uma diferença se o cara sabe ou não o que está fazendo. É um negócio meio maluco, mas eles não conseguem encontrar isso como uma associação, um fator possivelmente associado. Então, quer dizer, é um gap aí que poderia ser melhor explorado. Beleza? O que eu sempre falo, né? Uma pessoa sem dados é apenas uma pessoa com uma opinião. Só isso. Se você não tem dados, você é só uma pessoa com opinião. Sempre desconfie de tudo, sempre. Se vem uma informação para você, não importa de onde veio. Pode vir do professor, pode vir de mim, pode vir de um professor da sua área, pode vir do amigo, sua mãe, seu pai, seu namorado, sua namorada, seu filho. Sempre desconfie da informação. Ele tem que ter saído de algum lugar, tem que ter saído de alguma fonte, beleza? E essa fonte ela tem que ser fidedigna. Show? Essa é uma recomendação de literatura que eu faço, eu fortemente recomendo aí, né? Como ler um artigo científico, se eu não me engano, ele tem de graça, está disponível no site da Cochrane. Ele é bem importante você estar com ele no seu computador salvo, no seu celular. Outras literaturas aí que eu utilizei para embasar essa aula, tem disponível no site da Cochrane também, que é um handbook, que é como se fosse uma ferramenta, que é um passo a passo, sabe, explicando o que é cada coisa, sobre revisões temáticas de intervenção. É muito importante caso alguém queira estudar aí, beleza? Estatísticas médicas, né? Se eu não me engano, você encontra de graça na internet também, que é muito importante você ter também, para você saber mais ou menos o que o paper está querendo investigar. E o Measurements in Medicine, que é um livro super importante para você saber se aquela revisão realmente está sendo fidedigna ali. Ele pega informações sobre validade interna, se aquele estudo ele pode ser generalizado para outras amostras, para outras populações, aí vai. Então tem bastante coisa ali que você consegue tirar de informação, que é importante você ter na ponta da língua, beleza? Bem, eu acho que é isso, né? Obrigado, muito obrigado aí pelo convite. Eu espero que o pessoal não tenha dormido. Eu falo aqui, às vezes eu estou dando uma aula, estou participando de algum evento, eu fico até meio estranho, porque você não tem um público na sua frente, então você não consegue enxergar a reação das pessoas, né? E, bem, acho que é isso aí. Beleza? Obrigado pelo convite mais uma vez. Aí estão minhas redes aí, se alguém quiser um contato. Se alguém quiser os papers que eu utilizei também, eu tenho todos eles, eu posso mandar tranquilamente. Só mandar um e-mail, que eu mando tudo por e-mail, tá bom? É isso aí. Beleza? Obrigado. Acho que eu não tô te vendo aí, agora tô te vendo. Agora sim. Desculpa, eu estava com o áudio mutado. Tem Ah, algumas perguntas tranquilo. que eu posso fazer? Pode. Ó, primeiro é assim: quais são as diferenças da argola olímpica no CrossFit e na ginástica? E as possíveis lesões de cada uma? Então, como eu tinha falado, né?
na literatura, são dados que acabam faltando. É que eu tinha falado assim, eles não observam, que nem eu tinha falado para você, se o tipo de equipamento é preponderante para aparecer uma lesão e, e se mudar o tipo de argola, por exemplo, o peso, o tipo de material, a altura, o tipo de técnica que você utiliza para começar a aprender o movimento, o tempo de prática, essas coisas eles não utilizam. Então, na literatura, eles não falam nada sobre isso. É um tipo de informação que falta. E, tipo assim, eu não consigo... Na verdade, eu não tenho esse dado porque não tem disponível na literatura. Então, tipo, como eu estava falando para você, é um gap que acaba faltando. Os caras não... Eles querem bater em cima do CrossFit, por exemplo, só que eles não têm informações decentes ali para falar de coisas específicas. Às vezes eles querem ver taxa de lesão ou quer ver tempo de treino, às vezes eles querem ver também, sei lá, quer ver se tempo de treino ou gênero influencia, mas eles acabam esquecendo esse tipo de informação, que também seria muito importante. Acho que é isso. Tem uma outra pergunta aqui, Pode que falar. é quais são os principais cuidados ao optar por esse tipo de treinamento? Bem, como a gente viu ali, ó, eu vou voltar na minha tela ali, ó. Que a gente verifica como um fator ali que aparece ali associado às lesões. Se você já tem uma lesão prévia, uma lesão importante, uma lesão muscular, uma lesão de articulação, é um fator que parece ser importante para você ficar um pouco mais esperto, né? Ele não é uma modalidade proibida para ninguém, na verdade, parece até o contrário. Ele falta muito dado, para falar bem a verdade, sobre se realmente ele é maléfico ou extremamente benéfico. Tem muito gap aí na literatura aí, faltando essa informação. Porém, o que parece ser importante é se você tem uma lesão prévia, é para tomar um pouco mais de cuidado. Né? O gênero masculino e feminino também não apareceu como um fator importante, se realmente ele é um fator, desculpa, se ele é um fator que é conclusivo para você ter lesão ou não, não aparece. Então, a única coisa que aparece um pouco mais forte aí é lesões prévias. É a única coisa aí que eu recomendaria. Tem uma outra pergunta que é mais pessoal minha também, que eu já escutei de um ortopedista falando, assim, que pelo CrossFit ser um esporte, né, de alto impacto, seria melhor as pessoas começarem a, sei lá, fazer academia pelo menos uns 6 meses antes, para depois partir para o CrossFit. Você acha que seria uma boa mesmo, ou os estudos mostram que não? Então, eu particularmente, como clínico, eu acho importante você ter uma estrutura corporal mais ou menos ali legal. Porém, na literatura acaba não aparecendo não. Tipo assim, não fala se você precisa se você precisa ser praticante de um esporte antes para você ir no CrossFit, por exemplo. Às vezes, como experiência clínica, às vezes o ortopedista ele acaba falando isso mais como experiência clínica, ele sempre está ali no dia a dia, ele acaba vendo isso como um fator importante. Ele não está errado de falar isso, né? Eu também penso isso. Só que eu falar, às vezes eu falo, né, que eu acho importante, só que aí seria uma informação um pouco mais empírica, né? Eu acho importante a pessoa ter um fortalecimento prévio, né? Ter talvez ele diminuir a razão de chance da pessoa ter lesão, só que às vezes na literatura acaba não aparecendo muito não. Né? Se você procurar assim bem, não aparece muito não. Eles não investigam isso na verdade. O bom de você fazer esses estudos, né? Até eu estava falando para você que na aula que é um desafio às vezes, você lê bastante, fica bastante horas lendo, e você começa a encontrar um monte de lacuna na literatura. E essa é uma das lacunas que eles não analisaram, por exemplo. Uma das coisas que eles nunca analisaram em nenhum estudo é se a pessoa ser praticante, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu treinava jiu-jitsu antes e comecei a treinar crossfit. Só que aí, no mesmo box, tem um cara que nunca praticou nada na vida. O cara é cru no esporte. Ele entrou para treinar.
não existe na literatura falando qual a população, se é o cara que já praticou o CrossFit, se o cara que já praticou outra modalidade esportiva, ou se o cara nunca praticou nada. Qual que é a população que vai ter uma razão de chance maior de ter lesão? Então não tem. É um gap importante, né? Assim, seria um desenho de estudo aí bacana de ser estudado. Beleza? É isso. Tá bom, professor. Foram essas perguntas que a gente tinha para fazer, que mandaram para a gente durante a aula. Queria te agradecer muito Eu que por ter agradeço. disponibilizado seu tempo para nos ensinar tanto. Adorei muito a aula, todo mundo mandando mensagem que gostou muito. Slides super legais, engraçados. Muito obrigada pela disponibilidade. Nada. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, né? Sempre que um quiser aí pode chamar, estou disponível. Eu acho bom, eu gosto de participar porque eu acabo estudando bastante também. Então eu acabo descobrindo muita coisa que às vezes eu nem sabia, por exemplo. Então, para mim também é bem importante e bem bacana. Pode me convidar aí quando tiver oportunidade, tá bom? Obrigado. Com Pode certeza, estar disponível sempre. já vai estar mais presencial, provavelmente. E aí, com certeza, a gente vai fazer um bem bolado do senhor e Show, o legal. também, para dar uma aula para a Beleza. gente ali presencial. Show. Tá bom? Beleza. Obrigado, Obrigada. então, viu? Obrigado e até mais, então. Tchau, tchau. Até mais. Gente, só mais uns recados que eu vou dar. A gente já liberou o check-out. Vai ter a live às 9 horas para o sorteio do estágio, tá bom? Então é isso, eu queria agradecer a presença de todos. É o encerramento da Laome desse ano.